Você já passou debaixo de uma árvore carregada e nem percebeu que ali tinha comida de verdade? Tem uma fruta roxa caindo na calçada perto da sua casa. Você desvia, pisa, reclama da sujeira, mas seus bisavós faziam doce com aquilo, comiam direto do pé, guardavam para o inverno. A gente importa mirtilo congelado dos Estados Unidos e deixa a jabuticaba apodrecer no chão. Paga caro em pitaia da Colômbia, enquanto tem araçá brotando em terreno baldio. Isso não é só burrice, é amnésia coletiva. Antes de existir feira, antes de caminhão refrigerado cruzar o país, tinha gente se virando muito bem com o que nascia solto por aí. E não era pouca coisa, não. Era fruta que aguentava a seca, que brotava em mangue, que sobrevivia à geada. Planta que não pedia nada, nem adubo, nem veneno, nem reza. Hoje, a maioria dessas frutas virou mato, coisa de passarinho, patrimônio esquecido. Mas tem um movimento pequeno, meio silencioso, de gente voltando para essas plantas. Não por modinha, não por estética de Instagram, mas porque elas funcionam, dão fruta onde nada mais dá, alimentam quando o clima desanda. E o gosto? O gosto é outro assunto. Vou te mostrar 10 frutas nativas que merecem voltar, não para o museu, para o quintal, para a mesa, para a vida real. 1. Jabuticaba. Todo mundo conhece jabuticaba, mas quase ninguém planta. A árvore demora. Dizem que leva 10, 15 anos para começar a dar fruto. Então a galera desiste antes de começar. Planta mangueira, planta limão, planta qualquer coisa que rende mais rápido. Resultado, jabuticabeu virou árvore de praça velha, de sítio de avó, de lembrança da infância. Mas o problema não é a demora. O problema é que a gente quer tudo para ontem. Quando a jabuticabeira pega, ela não para mais. Frutifica direto no tronco, coisa que assusta quem nunca viu. Parece que a casca da árvore está brotando bolhas roxas. Tem gente que acha feio, eu acho genial. A fruta é pura casca e polpa. Casca roxa, quase preta, brilhante, que mancha a mão. Por baixo, uma geleia branca levemente ácida, levemente doce, com um gosto que não lembra nada, só lembra a jabuticaba mesmo. Dura horas depois de colhida, no máximo um dia. Por isso nunca vai estar no supermercado. E por isso mesmo deveria estar no seu quintal. Os antigos faziam vinho, licor, geleia. Hoje a gente compra geleia de framboesa importada e deixa a jabuticaba cair no chão. Tem variedade que frutifica em 4, 5 anos. Tem muda enxertada que adianta o processo. Mas ninguém quer saber. Todo mundo quer resultado instantâneo. Planta que vira TikTok em 3 meses. Jabuticaba é planta de paciência. E paciência virou artigo raro. 2. Araçá. Araçá é primo da goiaba, mas menor, mais ácido e infinitamente mais resistente. Tem araçá amarelo, araçá vermelho, araçá do campo, araçá da praia. Cada um com gosto diferente, cada um adaptado a um canto diferente do Brasil. Tem variedade que aguenta frio de serra, tem outra que brota em restinga de areia pura, onde nada mais cresce. Indígenas usavam para tudo, comiam in natura, faziam bebida fermentada, misturavam com peixe para dar acidez. Quando os portugueses chegaram, acharam o gosto inferior ao da goiaba europeia. Pronto, condenaram a planta ao esquecimento. Hoje, araçá virou fruta de passarinho, expressão que a gente usa para diminuir, mas que deveria ser elogio. Se passarinho come, é porque presta. Se passarinho espalha, é porque funciona. O gosto é intenso, ácido na medida certa para fazer suco, sorvete, geleia. Tem quem compare com o limão siciliano, mas não é bem isso. É mais complexo. Tem uma camada de doce embaixo do ácido, um perfume que lembra goiaba, mas não é goiaba. E cresce sozinho. Não pede poda, não pede rega. Planta e esquece. Daqui uns anos você volta e tem fruta caindo. Mas ninguém planta porque não tem no mercado. E não tem no mercado porque ninguém planta. Círculo vicioso de burrice coletiva. 3. Cambuci. Essa aqui quase sumiu de vez. Cambuci é fruta nativa da Mata Atlântica, região de São Paulo principalmente. Formato esquisito, parece um disco voador verde, achatado nas pontas. O nome vem do tupi e significa pote de água. Faz sentido quando você vê a fruta de perto.
Era comum nos quintais paulistanos até metade do século passado. Depois, São Paulo virou concreto. As árvores foram derrubadas para abrir loteamento, para construir prédio, para fazer estacionamento. Cambuci virou raridade. Hoje tem movimento de resgate. Pequenos produtores, chefes de cozinha, gente que entendeu que essa fruta tem potencial gigante. O sabor é único, ácido marcante, aroma cítrico que lembra capim-limão, textura carnuda. Não dá para comer puro, é ácido demais. Mas em suco, em sorvete, em molho para peixe, vira outra coisa, vira protagonista. A árvore é bonita, flor branca delicada, folhagem densa. Poderia estar em qualquer calçada, em qualquer praça, mas não está, porque a gente prefere plantar ficus, plantar palmeira imperial, plantar planta que não dá nada. Tem produtor vendendo muda, tem gente tentando popularizar, mas ainda é nicho, ainda é coisa de quem gosta de planta diferente. Enquanto isso, importamos limão Tahiti o ano todo. 4. Pitanga. Pitanga todo mundo conhece, mas quantos realmente comem? A maioria das pessoas tem memória afetiva com pitanga. Lembra da casa da avó, do sítio, daquela cerca viva que dava fruta vermelha o ano inteiro. Mas quando cresce, para de comer. Vira fruta de criança. Vira decoração. Erro gigante. Pitanga é das frutas mais versáteis que existem. Tem a vermelha, a roxa, que é mais doce, a amarela, mais rara, mais ácida. Cada cor tem intensidade diferente. A roxa é quase como comer vinho. A vermelha tem acidez refrescante, gosto levemente resinoso que incomoda alguns paladares, mas conquista outros. É rica em vitamina C, em antioxidantes. Brota o ano todo em boa parte do país. Não pede quase nada, resiste à seca, a calor, a frio moderado. Planta em qualquer canto e ela vai. Mas virou planta de calçada esquecida, fruta que cai, apodrece, vira sujeira. Deveria estar em suco, em picolé, em molho agridoce, em drink. Tem bartender usando pitanga em coquetel autoral. Tem sorveteria fazendo sabor com pitanga roxa, mas ainda é exceção. A maior parte da produção ainda é zero, literalmente zero, porque a fruta nasce, amadurece e apodrece sem que ninguém encoste nela. 5. Gabiroba. Gabiroba é fruta do cerrado. Pequena, redonda, casca fina esverdeada que vai ficando amarela quando amadurece. Antigamente era colhida aos montes. Tinha época de gabiroba igual tem época de manga. Juntava a família inteira e ia para o campo coletar. Comiam fresca, faziam licor, faziam doce. Era abundância garantida. Aí veio a soja, veio o pasto, veio a monocultura. O cerrado foi virando deserto verde e gabiroba foi sumindo. Hoje ela resiste em reservas, em beira de estrada, em fundo de quintal de quem ainda se lembra, mas está longe de ser comum. O gosto é suave, adocicado, delicado, com textura meio cremosa. Lembra um pouco goiaba, mas sem aquelas sementes duras. As sementes da gabiroba são pequenas, quase imperceptíveis. A árvore é pequena, mais arbusto que árvore mesmo. Poderia estar em jardim residencial tranquilamente. Floresce branco, fica linda e frutifica sem pedir nada. Mas ninguém planta porque não conhece, e não conhece porque ninguém planta. Tem produtor tentando resgatar, tem gente fazendo muda, tentando espalhar, mas enquanto o cerrado continuar virando pasto, gabiroba vai continuar sumindo. 6. Uvaia. Uvaia é explosão de sabor. Fruta redonda, amarela quando madura, casca fina que estoura na boca e quando estoura libera um suco ácido intenso que faz você fechar os olhos. Não é todo mundo que aguenta, mas quem aguenta, vicia. Era comum na Mata Atlântica, principalmente no litoral sul e sudeste. Plantavam em quintal, colhiam no verão, faziam refresco. Tinha época que sobrava tanta uvaia que davam para os vizinhos, para os cachorros, para as galinhas. Depois virou raridade. O problema da uvaia é o mesmo de várias frutas nativas. Ela não aguenta transporte. A casca é fina demais. A fruta machuca, fermenta, estraga rápido. Então nunca vai estar no supermercado. E como não está no supermercado, a maioria das pessoas nem sabe que existe.
mas é fruta perfeita para quintal, para consumo próprio, para fazer suco na hora, sorvete caseiro, picolé. A árvore é bonita, tem folha brilhante, frutifica abundante, só precisa de clima quente e um pouco de água, nada de outro mundo. Tem chefe usando uvaia em alta gastronomia, tem produtor artesanal fazendo geleia a pequena escala, mas ainda é underground, ainda é coisa de quem procura diferente. E continua caindo no chão. Cabeludinha. Nome ridículo. Fruta séria. Cabeludinha é prima da pitanga, mais redonda e coberta de pequenos pelos, daí o nome. Também chamada de pitanga cabeluda em alguns lugares. Sabor parecido com pitanga, mas mais suave, menos resinoso. Algumas pessoas preferem justamente por isso. Tem o gosto característico da família Myrtaceae, mas sem aquela intensidade que divide opinião. É fruta de quintal antigo, daqueles quintais que tinham um pouco de tudo. Jabuticaba, pitanga, cabeludinha, araçá. Cada estação tinha sua fruta, cada mês tinha sua colheita. Hoje, quintal virou garagem, virou churrasqueira, virou deck de madeira sem uma planta sequer. Cabeludinha resiste em sítio, em chácara, em cidade pequena do interior, mas está longe de ser popular. Poderia estar em praça, em escola, em canteiro de avenida. Dá fruta, dá sombra, não pede manutenção. Mas a gente prefere plantar árvore ornamental, árvore que não suja. Fruta caindo no chão é sujeira. Comida desperdiçada virou incômodo. 8. Grumichama. Cereja brasileira. Pequena, roxa escura quando madura, doce na medida certa. Formato parecido com cereja mesmo, mas sabor totalmente diferente. Tem acidez leve, doçura suave, textura carnuda. Era fruta comum em São Paulo, Rio, Litoral Sul. Plantavam em quintal, comiam fresca, faziam geleia. Criança subia na árvore e ficava horas ali, comendo direto do pé. A árvore é bonita demais. Tronco liso, casca que descama, folha verde escura brilhante, flor branca delicada e frutifica generosa. Mas sumiu dos quintais. Hoje é quase exclusividade de colecionador de frutas raras, de permacultor, de gente que resgata a variedade esquecida. O cidadão comum nem sabe que existe. Grumichama poderia substituir cereja importada em várias receitas. Poderia estar em bolo, em torta, em calda, mas não está. Porque ninguém conhece, porque ninguém planta, porque ninguém vende. Ciclo vicioso de novo. 9. Bacupari. É fruta da Amazônia que se adaptou bem no Sudeste e Sul. Pequena, amarela, casca fina. Polpa branca translúcida, levemente ácida, refrescante. Gosto delicado, quase neutro, o que pode parecer defeito, mas é qualidade. É fruta que combina com qualquer coisa: suco, salada de frutas, sorvete. Indígenas amazônicos usavam bastante. Era fruta de mata, de coleta. Quando levaram para outras regiões, adaptou bem, mas nunca ficou popular. A árvore frutifica devagar, leva tempo para começar a produzir. E quando produz, a fruta não dura, estraga rápido, não aguenta transporte. Então ficou esquecida. Hoje tem produtor tentando resgatar. Tem muda disponível, tem gente plantando em agrofloresta, em sistema biodiverso, mas ainda é início. Bacupari tem potencial, só precisa de paciência. E, de novo, paciência virou artigo raro. Guabiroba. Guabiroba fecha a lista não por ser menos importante, mas por ser a mais esquecida de todas. Fruta pequena, amarela, casca fininha. Polpa levemente adocicada, textura macia. Gosto suave que lembra pera, mas não é pera. Lembra goiaba, mas não é goiaba. Era fruta de estrada de terra, de trilha de roça, de caminho entre um lugar e outro. Tinha pé de guabiroba marcando cerca, marcando divisa de terreno. Quando as estradas viraram asfalto, os pés foram derrubados. Quando a roça virou plantação mecanizada, a guabiroba sumiu. Hoje resiste em fragmento de mata, em reserva particular, em memória de quem é mais velho. Mas deveria voltar.
Não porque é fruta nativa brasileira e isso soa bonito, mas porque funciona, porque dá fruto onde outras plantas não dão, porque alimenta gente, alimenta bicho, alimenta terra. Essas 10 frutas não são relíquia de museu, são opção real, são resiliência plantada. Se você tem um pedaço de terra, um quintal, uma varanda com sol, planta, nem que seja uma, nem que demore. A gente esqueceu que comida nasce em árvore, que árvore demora, que demorar não é problema. Olha, se esse vídeo te fez pensar diferente sobre aquela árvore que você passa todo dia, deixa o like aí. Se inscreve no canal se quiser mais conteúdo sobre planta que a gente esqueceu, mas que ainda funciona. Vou tentar deixar nos comentários alguns links de onde encontrar muda dessas frutas. Não é jabá, não ganho nada com isso. É só para facilitar para quem realmente quer plantar. Dá uma olhada lá. E se você conhece alguma fruta nativa que não entrou na lista, joga nos comentários. Tem muita coisa boa ainda escondida por aí. Até o próximo!